Você está cansado de ser manipulado e abusado por um narcisista? Você quer saber como fazer com que ele se sinta desestabilizado e inseguro com você? Olha, gente boa, eu sei como você se sente. Pois é, eu já fui vítima também de uma narcisista e sei como é difícil lidar com esse tipo de pessoa. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou compartilhar com você 9 estratégias de que os narcisistas odeiam que você aplique com eles, né? Mas são estratégias que podem te ajudar a desarmá-lo e desestabilizá-lo. Fala, sobrevivente, eu sou o Ronald Lima e esse aqui é o meu canal, aliás é o nosso, né? Ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo. Olha, se você tiver aí qualquer dúvida sobre se vale a pena ou não você se inscrever aqui, eu lhe convido a você assistir aí uns 2 ou 3 vídeos sobre narcisismo aqui no nosso canal, daí você decide, beleza? Então, bora pro vídeo! Depois de um tempo num relacionamento com narcisistas, você passa a se sentir frustrado, derrotado por ele, né? E realmente é chocante a gente ver como eles usam as pessoas, as manipulam. Você olha as habilidades dele ou dela de enganar as pessoas e essas habilidades até parecem ser coisas assim invencíveis, né? Que não tem como lutar contra. Mas você já se perguntou o que deixa realmente um narcisista se sentindo desestabilizado? Pois bem, é o que eu quero lhe mostrar aqui agora. Mas antes de tudo, eu quero aqui fazer uma observação muito importante. Tentar fazer um narcisista se sentir desestabilizado pode desencadear um ataque dele contra você. E aí depende da personalidade desse narcisista, do nível de narcisismo dele, né? Então, sinceramente, eu não recomendo que você faça isso como um ataque, como uma arma de ataque, mas sim como uma estratégia de defesa, de proteção, de sobrevivência, caso esses bichos aí tentem te manipular. Ok, gente boa? Então vamos lá. Quais são as 9 principais estratégias que você pode aí utilizar para desarmar um narcisista, fazendo com que ele se sinta inseguro, desestabilizado, com a bolinha dele baixa, né? E é algo que eles detestam, né? A primeira coisa é a indiferença. Para quem estuda o transtorno, não é segredo, gente, que os narcisistas eles vivem para receber admiração e validação. Isso é o oxigênio deles. E eles dependem da aprovação constante para manter o seu false self, o seu senso de valor intrínseco. E para atingir esse objetivo, eles absorvem ou roubam a energia das outras pessoas para se sentirem bem consigo mesmos. Agora, você já se perguntou por que os narcisistas não se importam, na verdade, quando eles recebem a atenção negativa? Pois é porque a atenção negativa também alimenta o fogo narcisista deles. Entenda que a negatividade ainda é atenção. E qualquer forma de atenção, qualquer, dá ao narcisista um incentivo para continuar. Na verdade, muitas vezes eles gostam mais da atenção até negativa, em muitos casos, porque quando você expressa isso a eles, eles veem você, é como se eles te afetassem ainda, que aquilo te atinge de alguma forma. Então eles sabem que pode explorar isso para aprofundar o vínculo traumático, te mantendo preso a ele, entende? Portanto, se você já entendeu isso, compreenda que a indiferença, a ausência de emoções, é uma real ameaça a um narcisista. A indiferença sempre vai ser um problema maior do que o ódio para eles. Eles preferem que você tenha uma opinião negativa do que você não tem nenhuma. Os narcisistas, eles não suportam quando ninguém está prestando atenção neles, sabe? Então eles ficam assim, meio se sentindo perdidos com isso, né? Não sabendo o que fazer para se sentir importantes, especiais, se eles não forem o centro do universo, ou se não estiverem consumindo os pensamentos de alguém. E é por isso que também aquele método tradicional, o contato zero
né, o método do contato zero, ele é a melhor abordagem. Né? Inclusive, conheça mais sobre esse método em detalhes aqui no nosso canal. Vou deixar aqui um link na descrição. Depois que você assistir esse vídeo aqui, aí sim você dá uma conferida lá, tá bom? Então, não demonstre reação emocional, seja indiferente às ações e provocações do narcisista. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que desestabiliza um narcisista é dizer não a ele. De todas as coisas, uma das que o narcisista ele mais odeia é que você diga não, alguém diga não para ele. Isso é uma das coisas que está no topo da sua lista de insatisfações. Né? Veja bem, os narcisistas, eles são tão acostumados a manipular para conseguir o que eles querem, que na maioria das vezes eles não vão parar até realizar o intento deles. Eles passaram a vida inteira encantando pessoas, né, para poder atender às suas necessidades. E eles nunca param para pensar em como essa atitude afeta a dinâmica do relacionamento. É por isso que dizer não a eles e se manter firme, na maioria das vezes, causa uma reação de consternação neles. E um narcisista não fica apenas consternado e raivoso com um não, ele também fica confuso. Pelo fato deles terem um sentimento de grandiosidade, os narcisistas eles não conseguem realmente compreender por que alguém, ora bolas, os recusaria. Eles não conseguem entender o que se passa na mente de uma pessoa que está negando algo para ele. E mesmo que eles tentem compreender, eles se recusam a aceitar essa realidade. Afinal, o problema está em você para ele, né? E não dizer sim a esse ser tão magnânimo e especial que é o narcisista, certo? Terceira coisa que o desestabiliza. Quando as pessoas falam sobre fatos, falam racionalmente. Eu vou explicar isso melhor para você agora. Você já reparou que quando um narcisista ele quer alguma coisa, ele sempre se utiliza de uma linguagem carregada de grandes emoções, de cargas emocionais? Sim, ele não usa uma linguagem muito lógica nessa hora, porque o objetivo dele é sensibilizar para convencer, já que ele sabe que você é um empata. E eles falam algumas coisas com pitadas de verdade, meio que fora do contexto ali, sempre dando um tom emocional à conversa, né? Porque eles sabem que eles, primeiramente, eles precisam te convencer aqui, né? Aí fica mais fácil para eles te convencerem aqui. Então eles direcionam a conversa para cá. Eles se aproveitam dessa dissonância cognitiva, né, para poder tentar manipular a conversa, tentando te convencer daquilo que ele espera, daquilo que ele deseja. Mas quando você interrompe esse processo sofismático, né, porque isso é um sofisma que ele está fazendo, e leva a conversa a um nível mais racional, ao nível dos fatos, você fala em fatos, ele vai entender intuitivamente que está em desvantagem. E narcisistas odeiam quando alguém os desafia com fatos ao invés de uma emoção barata, manipulativa. Normalmente, ou eles tentam aplicar o gaslighting, ou então eles acabam descambando aí para a histeria. Pois é, e essa histeria que eles fazem, que é, na verdade, uma resposta infantil, né? Simplesmente está mostrando para você que eles não estão se sentindo no controle. Por isso eles tentam elevar a intensidade da conversa lançando um ataque de birra ou chantagem emocional. Essa dinâmica só destaca a imaturidade do narcisista. A incapacidade do narcisista de lidar com fatos quando confrontado demonstra a sua incompetência, né, em interações com adultos. Eles ficam desorientados quando as suas mentiras, as suas ocultações ou manipulações são confrontadas por fatos. Portanto, falar em termos factuais os deixa completamente desequilibrados, certo? A quarta coisa que desestabiliza um narcisista é autoridade. Pois é, os narcisistas detestam a autoridade, porque eles se ressentem quando eles têm que responder a alguém além deles mesmos, digamos, né? Afinal, a grandiosidade deles é que eles acham que pode fazer tudo. Qualquer senso de autoridade ameaça o seu desejo inato
de poder e controle. Não é incomum, inclusive, que os narcisistas tenham problemas no trabalho, na escola ou com a lei. Nos últimos empregos que os narcisistas passam, ao longo ali de suas vidas, eles são frequentemente repreendidos por seu comportamento. Embora os narcisistas possam ser inteligentes, eles frequentemente se comportam de maneira combativa, né, e inadequada também em ambientes profissionais. Eles são confrontados com o seu comportamento inadequado e aí então eles tendem a negar a sua responsabilidade ou então racionalizar a sua parte. Claro, não é surpresa que a maioria das figuras de autoridade não gostem de trabalhar com narcisistas. Os supervisores, os gerentes, os consideram rebeldes e intransigentes. Eles não gostam de limites, eles acham que eles podem fazer tudo aquilo que eles quiserem fazer, não conseguem seguir disciplina, né, instruções básicas, sem terem reações voláteis, você está entendendo? Número 5, gente boa, imponha limites aos narcisistas. Você já tentou estabelecer algum limite com o narcisista? Como é que foi? Conta para mim depois aqui nos comentários. Provavelmente você tentou implementar um limite a eles e eles devem ter reagido mais ou menos de 4 maneiras. Ou te ignorou completamente, ou ele tentou manipular a situação no objetivo de te convencer que é você quem está errado, né? Você não está sendo sensato. Ou então, eles reconheceram o seu erro ali inicialmente, prometeram até mudar, mas depois não fizeram absolutamente nada para mudar. Ou então, eles reagiram com uma raiva intensa, fúria narcísica, ameaças, ataques verbais, ou até violência física, não é isso? Então, os narcisistas, eles não lidam bem com limites, eles não conseguem aceitar consequências reais, eles não conseguem ver quando eles estão errados, eles não conseguem entender como alguém poderia pensar que eles estão errados, como isso é possível? Aí, como resultado, eles tendem a reagir desproporcionalmente às regras, aos limites, como uma forma de intimidar você a desobrigá-lo disso, de cumprir isso. Infelizmente, muitas pessoas, elas simplesmente desistem de colocar limites para os narcisistas porque elas querem evitar um conflito, um confronto. Aí essas pessoas se rendem e elas acabam ignorando as consequências. Quantas vezes você evitou estabelecer, quem sabe, um limite real, né, só porque você sabe que de fato eles são assim? Número 6. Quando você faz um narcisista perder em qualquer coisa. Pois é. Você já observou as crianças jogando, por exemplo, um jogo de tabuleiro? Eu acredito que sim, né? E aí provavelmente você já testemunhou muitos comportamentos de trapaças, né, de reações dramáticas diante da derrota ali daquela criança, né? É aceitável quando os jogadores têm 5 anos, 6 anos, 7 anos de idade, mas o que acontece quando se trata de plenos adultos? Os narcisistas, eles são como crianças nesse quesito aí, porque eles são maus perdedores. Eles têm dificuldade em aceitar a derrota e reagem quando isso acontece. Por exemplo, se eles estiverem em um jogo e perderem, eles proclamam repetidamente que a pessoa encarregada ali pelo jogo, né, o árbitro, era incompetente, coisas do tipo. Ou então eles tentam difamar ou humilhar o vencedor, tentando minimizar ou desqualificar a vitória do outro. Ou finge que não se importa com a vitória, né? Dizendo, eu deixei o fulano assumir o centro das atenções ali, eu deixei ele ganhar, se recusando a aceitar que perderam, agindo como se fosse os reais vencedores. Talvez você já tenha passado por isso. Você terminou com um narcisista e aí você depois descobriu que ele espalhou para todo mundo que foi ele quem terminou com você. Não é assim? Pois é. Número 7, meu lindão, minha lindona. Exposição pública que desmancha a autoridade deles. Os narcisistas, eles não conseguem lidar com uma situação em que ele se veja desacreditado, desqualificado publicamente.
É uma humilhação para eles ver a sua suposta autoridade destruída. A ameaça de fracasso é simplesmente insuportável para eles. Como todos nós sabemos, os narcisistas eles têm egos incrivelmente frágeis. Quando eles não são o especialista, a autoridade naquele ambiente público ali, isso abala a existência deles, né? E como resultado, eles farão qualquer coisa para poder proteger o seu ego frágil. Eles vão tentar virar ali o jogo, né, na tentativa de se tornar mais inteligente ou mais conhecedor que todos, para tentar inverter a situação ali. Aí eles podem inventar mentiras que desqualifiquem a pessoa ou o verdadeiro especialista na situação ali. Eles têm muitas dificuldades para admitir que eles não sabem de alguma coisa, muita dificuldade com relação a isso. Ou então, falsamente, eles vão rir daquela situação em público, né? Mas aí, meu irmão, apenas para poder explodir mais tarde com aquela pessoa que o expôs, sem que ninguém veja, é claro, né? Afinal, ele não pode correr o risco irreparável de matar a sua reputação, né? O seu status social, assim, publicamente, né? Então, enfim, gente boa, os narcisistas, eles ficam desestabilizados, perdidos, constrangidos, quando eles veem que a autoridade que eles pensam ter, isso cai do pedestal assim publicamente. Mas tome cuidado, tá? Faça isso apenas no último caso, em uma situação de extrema necessidade, em que você precisa se defender dele, porque a humilhação pública para um narcisista é como um ataque civil a um militar. Um golpe inadmissível que deve ser rebatido, custe o que custar. Então eles são vingativos, tome cuidado. Ok? A oitava estratégia para desestabilizar um narcisista é contradizer a sensação de superioridade que ele tenta criar, tenta passar. Quantos amigos tem um narcisista, meu irmão? Poucos, né? Normalmente os seus únicos amigos são pessoas que validam o seu narcisismo. E como resultado, com que frequência você ouve o narcisista reclamar de outras pessoas? Muitas vezes, não é? E muitas vezes isso ocorre porque essas pessoas feriram a grandiosidade deles, né? E isso resultou em um ressentimento vitalício, sabe? Os narcisistas têm dificuldade em se dar bem aí com qualquer pessoa que não se encaixe dentro da sua visão de mundo distorcida. Eles não suportam realmente a ideia de que outras pessoas possam saber mais do que eles. Se forem um narcisista grandioso, eles estão convencidos de que são únicos e devem se associar apenas a pessoas especiais, do mais alto status, né? Do mais alto status como é o nível deles, né? Então, de fato, quando confrontados com algo que contradiz a sua sensação de estatura divina, eles se desestabilizam emocionalmente. Portanto, os narcisistas, eles não suportam pessoas que são genuinamente sintonizadas com a realidade. É por isso que você raramente vê pessoas com egos mais estruturados tolerando narcisistas por muito tempo, né? Elas reconhecem que o narcisista não pode fornecer respeito mútuo, conexão ou amor, e aí, por isso que elas caem fora, deixando claro que não vai entrar na dança narcísica, né? Batendo palma para o malucão dançar lá, né? Número 9 e último, mantenha a sua clareza frente ao narcisismo. O que o narcisista odeia é a ideia de que você possa se lembrar de como a sua vida era melhor antes de você ter conhecido ele. Essa preocupação é um dos maiores medos dele, e ele vai empregar muitas táticas manipuladoras para evitar que isso aconteça. Os narcisistas, eles usam o love bombing, né, o bombardeio de amor, para te manter preso a ele. Então eles vão te conquistar com o seu charme, a sua sedução, sagacidade, usando a empatia cognitiva, criando uma fraude de afinidade. Eles farão você se sentir especial de maneiras que você nunca sentiu antes. O narcisista, ele precisa controlar sua mente. E por isso, eles não querem que você pense por si mesmo. Se você começar a questionar se tudo isso é real, se tudo que eles fazem, que eles dizem,
que você questionar se isso é verdade, eles reagirão. Eles tentarão sabotar a sua percepção, aplicando o gaslighting, né? Eles farão você duvidar de suas próprias capacidades, né? De questionar os seus motivos. O seu objetivo é reprogramar a sua mente e farão o que for preciso para te manter sob o controle dele. Portanto, é crucial que você se mantenha firme em sua clareza, na sua intuição, no seu discernimento. Isso desarticulará o narcisista. O narcisista ele pode tentar manipular e minar a sua confiança, mas confiar em sua capacidade de discernimento é essencial para preservar a sua identidade e bem-estar. Não ceda às tentativas de reprogramação mental do narcisista, pois manter a sua própria clareza é a chave para preservar a sua proteção e independência. Ok, gente boa? Olha, eu vou ficando por aqui, mas eu quero encorajar você a conhecer melhor esse transtorno terrível, aqui mesmo no nosso canal. É muito pouco conhecido no Brasil, TPM, né? Sem o devido conhecimento você fica indefeso e sofre. Então, não perde tempo não, assista aqui, olha, gratuitamente a nossa playlist, que tem 42 vídeos sequenciais explicando com detalhes esse transtorno, né? Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. E se você quiser se aprofundar ainda mais, você pode adquirir, olha, o nosso livro. Eu vou deixar também o link aqui na descrição, tá bom? Caso você queira, que Deus te abençoe. Tchau!